Vamos começar. Beleza, vamos lá. Pessoal, então, boa noite novamente, né? A gente vai começar a nossa quarta, né, e última aula, mas última assim, né? Última aqui desse curso, né? De repente, espero que vocês estudem conosco em outros cursos. E nós também vamos, no final da apresentação, dar algumas dicas de como vocês podem continuar estudando programação, mesmo que, de repente, por conta própria, ok? Mas antes de começar a nossa quarta aula, né, nós vamos resolver como é de costume, um dos desafios anteriores da aula passada, onde a gente aprendeu estruturas de repetição, e o desafio era esse daqui, né? Então, dado um país A com 5 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano, né? E um país B com 7 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 2% ao ano, nós vamos calcular e mostrar para o usuário o tempo necessário para que a população do país A, que é menor, mas que cresce a uma taxa anual maior, quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse a população do país B? E aí, pessoal, alguém fez? Temos código? Temos código para colocar aqui, né? Ninguém fez essa, pessoal? A Ana disse que não conseguiu. Beleza, Ana, a gente vai resolver agora. Eu vou escrever explicando, escrever o código explicando, e se tiver qualquer dúvida, você interrompe, ok? Mais alguém? Então, beleza. Vou fazer aqui, depois, se caso alguém quiser. O Thiago também falou que semana foi complicada, né? Depois, se caso alguém quiser colocar algum código, e estamos aí. A Ana precisa do link, né? Pera aí, Ana. Já vou colocar aqui. Está aí o link. Beleza? Vou minimizar a aba aqui, aí de repente se eu não ver alguma informação do chat de vocês aí, o Marco me avisa, ou eu leio depois. Abri aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou começar definindo então quais que são os valores que eu tenho. A população do país A, crescimento do país A, população do país B e crescimento do país B. Eu não vou fazer o input, essa informação é fixa, ou seja, não é o usuário que vai fazer essa informação, tá? Nós já temos elas. Então eu vou colocar aqui, ó, população, eu vou colocar assim, ó, país A é igual a 7 milhões de habitantes, é isso? 7 milhões. Essa é a população do país A. A população do país B, 5 milhões. Opa, desculpa, o país A é 5 e o país B é 7. Então, eu estou definindo duas variáveis aqui. E agora eu preciso também colocar qual que vai ser o percentual de crescimento. Mas isso a gente pode trabalhar dentro do laço. Ó. Então, eu vou fazer um laço aqui. Eu vou repetir, eu vou criar uma variável chamada assim, ó, anos igual a zero. Porque nessa variável eu vou contar quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse a do país B. Então ela começa zerada, né? E cada vez que eu conto um ano, eu atualizo a população do país A e atualizo a população do país B. Então eu vou fazer uma repetição. Para eu fazer uma repetição, eu vou escrever aqui um while, né? Qual que vai ser, pessoal, o meu critério de parada? Ou seja, eu vou ficar contando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Até qual condição acontecer? Qual condição que eu teria que colocar aqui? Alguém arrisca aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Ficou clara a questão aqui, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que. Qual que seria a condição aqui? Ninguém? País A igual a país B. Não, Thiago, quase. Porque não necessariamente a população do país A vai ficar igual à população do país B. Ela tem que ser maior. Perfeito.
Né? Então, aumentar. Boa, Ana, obrigado. Então, enquanto o país A for menor que o país B, eu vou fazer alguma coisa aqui, certo? Porque a hora que isso daqui for falso, ou seja, na hora que o país B for maior, enquanto for menor é igual, né? Enquanto for menor é igual ao país B. Quando isso aqui for falso, ou seja, quando o país A ultrapassar o país B, eu saio do laço, eu paro de contar. Certo? Então, tudo bem, mas se o país A é menor que o país B, eu vou incrementar a minha variável anos. Então, eu vou colocar assim, anos é igual ao quê? Pessoal, para incrementar em 1. Se anos é 2, passa a valer 3. Se é 5, passa a valer 6. O que eu escrevo aqui? Anos é igual ao quê? I mais 1. No caso aqui, o I, né, Thiago, é a minha própria variável anos. Então, anos é igual a anos mais 1. Tudo bem? Certo. Só que agora, se eu fizer só isso daqui, né, e depois eu escrever aqui, ó, um print, por exemplo, assim, ó, total de anos, e escrevo anos aqui, se eu executar isso daqui, eu vou cair num loop infinito, ou seja, eu nunca vou sair desse laço aqui. Por quê? Eu preciso, além de aumentar, né, o anos em 1, eu preciso o quê, pessoal? Atualizar a população do país A e a população do país B, certo? No caso do meu país A, eu tenho que atualizar em 3%. Como que eu faria aqui para que de 5 milhões ele aumente 3%? Como que seria? Para aumentar 3%. Tá difícil, né, Ana? País A vezes. Opa, país A, esqueci aqui. País A vezes 1,03. Perfeito, Thiago. Assim funciona, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu pegar e abrir aqui minha calculadora. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 milhões vezes 1,03, né? No caso, a minha população vai para 5 milhões e 150 mil habitantes, certo? Uma outra forma de escrever isso daqui, por exemplo, né? Seria... Opa, aqui, seria assim também, né? País A é igual a país A, né? Mais país A, por exemplo, né? Dividido por 100 vezes 3, né? Então aqui, se eu divido por 100, eu tenho 1%. Vezes 3, eu tenho 3%, né? Só que eu pego esses 3% e somo com o valor. Também dá na mesma aqui. Vamos deixar a sugestão do Thiago, que está até mais otimizado. Logo, então, país B é igual a país B vezes 1 ponto. Quanto que é o país B? Cresce a uma taxa de 2% ao ano. Então, vezes 0,2. Né? Logo, o que vai acontecer? Tem uma hora que o país A vai ultrapassar o país B. E quando ele sair do laço, a minha variável anos vai mostrar exatamente quantas iterações foram feitas. No caso aqui, cada iteração, né, para a gente representa um ano, tá? Então, vamos ver se eu fiz tudo certinho, vou mandar executar aqui. E ele falou assim, ó, total de anos, 35 anos. Então, foram necessários 35 anos para que a população do país A, crescendo a 3% ao ano, ultrapassasse a população do país B, que cresce a 2% ao ano. Não foi tão difícil, foi, pessoal? Ou foi? Quando a gente lê, eu acho que dá a impressão de ser mais difícil, né, o problema aqui, né? Na hora que a gente converte em código, de repente não tenha sido tanto. Beleza, é isso daí. Alguma dúvida em relação ao exercício? Tranquilo? Se tiver, depois avisem a gente. Vou fechar aqui, vou para a nossa quarta aula. Então, na nossa quarta aula, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai gastar um tempo fazendo uma revisão dos conceitos que a gente aprendeu nas 3 primeiras aulas. Depois nós vamos aprender um recurso novo do Python, né? Não que seja novo do Python, um recurso novo para nós, né? Nós não vimos ainda.
que seria listas, tá? Mas a gente chega lá. Então a gente já resolveu esse exercício. Agora nós vamos fazer as revisões de variáveis e tipos de dados, entrada e saída de dados, operadores aritméticos e lógicos. Até aqui foi a primeira aula, né? Segunda aula e terceira aula. Vamos lá? Então, variáveis, recordando, né, é um espaço que a gente chama em memória para guardar um determinado valor, geralmente fornecido pelo usuário, mas nem sempre. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, não foi fornecido pelo usuário, né? Mas o que a gente fez? A gente guardou este valor aqui para dentro de uma variável que a gente chamou aqui. Então, no Python, a gente inicializa uma variável, né, jogando algum valor para ela, que pode ser um número, né, pode ser uma letra, uma palavra, uma letra, pode ser inclusive uma conta. Então, 1 mais 10 ele vai resolver qualquer conta e vai jogar o valor para lá. Nesse caso aqui, a gente está inicializando aqui variáveis. Então, esse valor pode ser alterado, né? Então, daí o nome variável. Só que no nosso caso, ó, toda vez que a gente altera o valor de uma variável, o valor anterior que estava antes, né, a gente perde. Então, na primeira execução aqui, ó, o país A tinha 5 milhões de habitantes. Quando a gente fez isso daqui, o país A passou a ter 5 milhões e 150 mil habitantes. Logo, aquele valor de 5 milhões eu perdi, não recupero mais, ok? A operação de atribuição, que é representado pelo símbolo de igual, né? Então, lembram sempre que no Python o igual é para fazer uma atribuição, pegar um valor e jogar para dentro de uma variável. Aqui eu não estou de forma alguma comparando se país A é igual a 5 milhões de habitantes. Se eu quisesse fazer isso, qual que seria a solução? Se eu quisesse comparar se país A tem 5 milhões de habitantes, o que eu teria que escrever? Ao invés do igual aqui, o que seria, pessoal? Igual, igual. Seria assim, né, Tiago? Muito bom. Então, por exemplo, aqui está sendo definido uma variável chamada segundos em horas, segundos em 1 hora, que recebe o valor de 60 vezes 60, né? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, logo vai dar 3.600 segundos em 1 hora aqui. Muito bom. Então, pessoal, respondam para mim aí, podem colocar no chat mesmo. Tá? Um número negativo, por exemplo, -5, obrigatoriamente tem que ser do tipo float. Vocês lembram o que é um tipo float? A gente viu tipo int e tipo float para armazenar números. -5 tem que ser float? A Ana perguntou o que é tipo float mesmo. Tiago colocou -5. Mas tem, Tiago, você acha que obrigatoriamente tem que ser float ou -5 pode ser um int? Do jeito que está mostrando aqui. Pode ser int. Beleza, está correto. Na verdade, até explicando para a Ana o que ela perguntou, o tipo inteiro, né, ele consegue armazenar valores que não possuem casas decimais. Tá? Nesse caso, o número é negativo, mas não tem problema. Desde que não tenha casas decimais, ele pode ser armazenado em uma variável do tipo inteira. Por isso que é inteiro, não é quebrado, vamos dizer assim. Né? Vamos falar que é quebrado o número que tem casas decimais. Tudo bem? Então, se eu tivesse, por exemplo, -5.1, né? Aí já teria que ser um tipo float, né? Porque eu não conseguiria armazenar esse número em uma variável do tipo inteira. Né? E a gente pode definir, por exemplo, o valor que o usuário vai informar. Por exemplo, vou colocar aqui, idade é igual a int de input de qual sua idade. E aí eu vou imprimir aqui a idade. Então, logo, se eu fizer assim, opa, print idade. Ué?
Sintaxe inválida aqui. Ué. Já tô errando aqui. Deixa eu carregar aqui de novo. Idade igual a int de input de qual sua idade, print idade. Ah, peraí. Não, a gente tem sim. Ué? Sei lá, né? Vamos tentar de novo. Int de input de qual sua idade? Fechei aqui. Fechei duas vezes, né? Não sei o que pode ter acontecido. Mas beleza. Por exemplo, aqui, ó, se o usuário falar assim, ó, eu tenho, por exemplo, 18 anos, ó, e o número não está quebrado, ele armazena e imprime certinho. Se eu falar assim, por exemplo, que eu tenho 18.1, ah lá, ele dá erro. Por quê? Porque ele está falando aqui que ele não consegue armazenar 18.1 em uma variável do tipo inteiro, tá? Então, se eu quero que o meu usuário, por exemplo, coloque casas decimais, use casas decimais, eu posso converter isso daqui para float, né? Então, vou limpar aqui, vou mandar rodar 18.1, mandei rodar aqui, e ele mostrou 18.1. Não esquentem que isso daqui, tá? Isso aqui é um probleminha que tem no caso do nosso simulador que a gente está utilizando aí. Ele faz esse arredondamento, essa conta aqui para ele armazenar aqui, vai até nesse número de casas decimais aqui. Bom, vamos para o próximo teste. Então, já falei aqui a questão dos números, né? Inteiros, reais, e aí a gente também tem literal, tá? Que pode ser uma palavra, que pode ser uma frase, né? E que pode ser um número, mas não é que a gente está armazenando um número mesmo, né? A gente está armazenando aqui uma palavra. Então, por isso que a gente tem que converter sempre para número, float ou int. Porque se a gente não faz isso, eu coloco assim, ó, input, qual a sua idade? Tá? Aí eu coloco assim, idade 2 é igual a input, de qual a idade, por exemplo, do seu pai. Tá? E aí eu quero imprimir, por exemplo, idade mais idade 2. Então, se eu falar que eu tenho 20 anos, meu pai tem 50, daria 70 anos, né? Mas olha o que vai acontecer, porque eu não estou armazenando isso como um número. Ó, vou mandar rodar, qual que é a sua idade? 20. Qual que é a idade do seu pai? 50. O que ele fez? Ele juntou a palavra 20 com a palavra 50. E o resultado deu 2050, que não é o que a gente deseja. Então, sempre que for trabalhar com números, né, converta isso daí, essa frase para números. Ó, certo? Agora eu vou mandar rodar. Tenho 20 mais, por exemplo, 50 daria 70 anos. E aí é o resultado que a gente espera. Tranquilo isso daí, pessoal? Beleza. E a gente também tem os valores booleanos, né, onde somente é possível armazenar dois tipos de resultados, né? Ou verdadeiro, né, que a gente chama de true, ou false, que é false, tá? E não é possível nenhum outro valor. Então a gente usa muito na resolução de problemas com lógicas, né? Então, por exemplo, no nosso caso lá a gente perguntou, país A é maior que país B, ele vai retornar um resultado booleano, ou é verdadeiro ou é falso aquilo ali. Não tem outra alternativa, tudo bem? Então vamos lá. Mais uma perguntinha para vocês responderem. Vamos pedir para o usuário informar a idade, queremos guardar este número em uma variável.
Qual o código correto? C? Resposta C, né? A gente acabou de falar. Se eu tivesse lembrado que tinha esse teste aqui, eu não tinha explicado, não tinha explicado antes. Ah, Ana, quase aqui foi uma pegadinha mesmo, né? Pegadinha porque assim, confunde, né? Na verdade, a gente inverteu a ordem aqui, ó. Então, de repente, acaba passando despercebido, né? Essa aqui não é porque a gente não está convertendo o tipo, né? No caso, primeiro a gente faz o input, ó. Depois o que for retornado pelo input, o que o usuário digitar, é convertido para inteiro, né? Aqui está invertido, tá bem? Ah, comandos de entrada e saída, a gente acabou de trabalhar isso também, por exemplo, a gente viu o comando input para fazer a entrada de dados e o comando print para fazer a saída de dados. Acho que aí está tranquilo também, né? Vamos ver. Na parte de operadores lógicos agora, qual que seria a sintaxe correta? Ou seja, deixa eu ver. Tem uma delas aí que está tem três delas que está errada. Qual que seria a correta? Podem ir por eliminação aí, né? Letra A, vocês identificam algum problema, pessoal? Qual que seria o problema da letra A, se tiver, ou ela está correta? Faltou igual, né? Então, por exemplo, para o ano maior ou igual a 2015, se eu quisesse isso, eu teria que colocar um igual aqui, que foi o que faltou. Beleza, a Ana também pensou na letra C. Vamos ver se é a letra C mesmo. Aqui, qual que seria o problema? Se tem problema. Letra B. Igual, igual, né? A gente também viu isso hoje, que se eu quisesse comparar se o ano é igual a 2012, eu teria que ter um igual, igual. Perfeito, né? Nesse caso eu tenho só um, né? Que ele tentaria jogar 2012 para dentro da variável ano, que não é o que a gente quer. Aqui, qual que é o problema da letra D? Esse is not aqui, né? Isso aqui a gente inventou, né? Se a gente quer comparar se uma coisa é diferente do que outra, né? Se eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, é dois iguais. Se eu quero comparar se é diferente, é uma exclamação igual, né? Porque exclamação em linguagens como Python, Java, C, significa diferente. Então, assim, se diferente não, significa negação, não. Então é como se eu estivesse falando assim, se é não for igual, não igual, não igual é diferente. Tá? Então a resposta correta é a C mesmo. Deixa eu voltar aqui, is not. A resposta correta é a C mesmo, ou seja, se eu quiser saber se um ano está entre 2000 e 2015, eu posso falar, perguntar desse jeito, usando duas expressões lógicas, né? Então, se o ano for maior ou igual a 2000 e menor ou igual a 2015. Muito bom, pessoal. Operadores aritméticos aí, revisando, a gente tem a questão da adição, né, subtração, multiplicação, lembra sempre que não é vezes, é asteriscos, mas acho que está todo mundo acostumado já, né? A divisão, no nosso caso aqui, é uma barra, então não é aquele símbolo de divisão, que é aqueles dois pontinhos separados por um traço. O módulo é o percent. Vocês lembram o que é o módulo? O que é o módulo, pessoal? Que operação módulo me retorna? A Ana já falou que não lembra. Não, não é redondo, Thiago. Vamos lá, outra tentativa.
Olha aqui, ó, 5 percent 2, ó, 5 módulo 2 é igual a 1. O que ele está retornando aqui, pessoal, módulo é o resto da divisão. Quanto sobra da divisão, perfeito. Se eu pegar 5 e dividir por 2, né, eu teria o quociente, o resultado seria 2. E aí me sobra 1, tá? Então, por exemplo, quando eu quero saber se um número é par ou é ímpar, eu posso fazer, por exemplo, ó, eu vou perguntar para o usuário, vou falar para o usuário informar um número. Ó, num é igual a int de input de informe um número. Ok? E aí eu vou falar assim, ó, se num percent 2 for igual a zero, ou seja, se o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, significa que o número é o quê, pessoal? Par ou ímpar? O número é, vou deixar assim que eu não posso colocar acento. É par ou ímpar? Par, né? Se não, ok? Vamos testar isso daqui? Ó, então estou usando o módulo aqui para verificar se o número é par ou ímpar. O usuário me informou 3. O número é ímpar. Mandei executar de novo. Informei 5.000. Né? O número é par. Beleza? E zero? Zero é par ou é ímpar? É neutro? Os dois responderam que é neutro. Ah, e agora, hein? Eu acho que é par, hein? Eu acho que é par. Depois dá uma pesquisada na internet aí. Mas beleza. Vamos ver aqui a próxima, depois vocês me falam. Operadores relacionais, pessoal. Então a gente tem aqui o maior, maior igual, menor, menor igual, né? O diferente aqui, tira esse note aqui, vou colocar o exclamação igual e dois iguais aqui. Então, por exemplo, 7 é maior do que 5, qual que é o resultado aqui? Rapidinho. Essa é o que, Thiago? Sim. É preguiça? True aqui, né? Ou verdadeiro? É pregui, né? Assim, é pregui só, né? Tá com preguiça de. É pre. 4 é maior ou igual a 5? Não, é N, né, Thiago? É F. Isso. 5 é menor que 2? Falso. 4 é menor ou igual a 4? Beleza, verdadeiro. 3 igual a 5 não vou nem perguntar, né? E aí também já é demais, né? É abusada. E 3 é diferente de 5 também não vou perguntar. Vou poupar vocês essa daqui, senão. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Uma estrutura de decisão, aquela que quando a gente faz um if, por exemplo, isso daqui é uma estrutura de decisão, tá? Qual afirmação está incorreta? Uma estrutura de decisão pode ou não ter a palavra-chave else, ou seja, não é obrigatório ter a palavra-chave else. Uma estrutura de decisão não precisa ter necessariamente só uma condição. Ela pode ter mais do que uma condição. Isso é verdadeiro ou falso? E uma estrutura de decisão não pode estar dentro de um laço. Qual dessas afirmativas está incorreta? Thiago falou C. C está incorreto. Ana, quer arriscar? Ana falou a B. Tá, vamos lá.
Uma estrutura de decisão pode ou não ter a palavra-chave else. Ó, eu não necessariamente preciso ter a palavra-chave else. Se eu deixar assim, o que vai acontecer? Meu programa vai funcionar. Só que se eu digitar um número ímpar, ele não vai mostrar nada. Mas sintaticamente eu não tenho nenhum problema. Ó, não dá nenhum erro. Digitei um número par, ele informou que o número é par. Digitei um número ímpar, ele não me informa nada, mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, isso aqui, né, está correto. Ela pode ou não ter a palavra-chave else. Uma estrutura de decisão não precisa ter necessariamente só uma condição. Tá? No nosso caso aqui, eu tenho uma condição só. Então já mostra, por exemplo, que isso daqui é verdade. Então eu posso ter uma condição, como eu posso ter duas, como eu posso ter três. Tá? E aqui ele está falando que uma estrutura de decisão não pode estar dentro de um laço. Isso aqui é falso. Se vocês lembrarem o algoritmo que a gente resolveu aí da população do país A com o país B, a gente tinha uma estrutura de decisão dentro de uma estrutura de repetição, dentro de um laço. Né? Não tinha lá, né? Tá certo. Lá a gente não tinha. Mas eu posso ter, tá? Posso fazer assim, por exemplo, ó. I igual a zero, né? Vamos imprimir a tabuada lá. Então, while I for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir I. Tudo bem? Se eu executar isso daqui, ele imprime 0, 0, 0. Então, eu vou fazer... Ai, caí num laço infinito. Caí num loop infinito aqui, né? O que eu esqueci de fazer, pessoal? Ó, travou a minha aba aqui, ó. Eu esqueci de incrementar o valor de i, né? Então ele está imprimindo zero. Parece que ele parou, né? Mas ele está continuando imprimindo zero. Vou ter que recarregar minha aba aqui. Vamos ver se eu consigo salvar ela. A memória deve estar lá em cima, né? Vou sair daqui para recarregar. Tá. O drama, né? Do loop infinito. Tá usando os recursos da máquina aí, né? Até abrir uma outra aba aqui. Voltando lá, então, vou colocar aqui i igual a zero, i igual a zero, while i for menor igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir i e vou fazer que i é igual a i mais 1. Mandei rodar. Né? Só que, por exemplo, se eu quiser imprimir só os números pares, eu falo assim, ó, se i% 2 for igual a zero, aí então eu imprimo i. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso ter uma estrutura de decisão dentro de uma estrutura de repetição. Só imprimo se for par. Mas se for par ou ímpar, independente se for par ou ímpar, eu incremento o valor da variável i. Né? Então, só imprimir os pares. Né? Ou só os ímpares. Então, seria a resposta C aqui. Estruturas condicionais simples, pessoal. Então, revisando, né, a gente acabou de ver, ela executa um comando ou um bloco de comandos somente se uma condição for satisfeita. Né? Sintaxe está aqui, a gente já trabalhou. A gente viu que o else é opcional. Então aqui está um exemplo, né? Por exemplo, se a nota for maior ou igual a 6, eu imprimo que está aprovado, se não, eu imprimo não foi desta vez. Vamos lá. Nossa última aula, estruturas de repetição. A gente já viu também alguns exercícios aqui usando estrutura de repetição. A definição é que é um comando que possibilita a gente executar um comando ou um bloco de comandos, zero, uma ou várias vezes, até que uma determinada condição se satisfaça. Né? Então a gente incrementou a população do país A, incrementou a população do país B, incrementou a variável anos, enquanto o país A era menor que o país B. Quando essa condição foi satisfeita, ele parou de repetir esses comandos aí. Em uma estrutura de repetição, pessoal, o que é uma iteração? B?
Vocês responderam ou isso daqui é do anterior? Acho que responderam, né? Ana falou que é o A, interação, iteração. Tiago falou que era o B? Beleza. É o B mesmo, tá? No nosso caso aqui, cada vez que a gente faz uma repetição, né? A gente completa uma volta no laço. Nesse caso aqui eu vou fazer 10 iterações. IT, não é interações, tá? Então não estou interagindo com o laço, estou iterando, né? Estou dando uma volta nesse laço aí. A resposta correta seria a resposta B. Então vamos lá, nós chamamos de iteração, né? Cada passo, volta completa, né? A gente viu também que contadores são variáveis que têm por objetivo controlar o número de iterações realizadas. A gente pode ou não usar contadores. No nosso caso aqui, por exemplo, essa variável i aqui é uma variável com contador, ou seja, começa do zero e vai aumentando em 1. Eu vou contando até eu chegar em 10. Quando eu chegar em 10 eu paro, né? Então é uma variável contadora e aqui estou usando ela para eu definir um critério de parada. Dependendo do programa que vocês forem fazer, não necessariamente precisa ter um contador. Por exemplo, lá no caso ainda do país A com o país B, eu não usei um contador para definir o critério de parada. Lá eu coloquei que enquanto o país A for menor ou igual ao país B, tá? Não precisei. Criei uma variável contadora, né, chamada ano, só para eu ter o resultado, mas ela não foi usada para estabelecer um critério de parada. E aí a gente aprendeu o for também, né? Lembram disso na aula passada? Qual a vantagem do for aí nesse caso, pessoal? Você limita. Limita o que, Thiago? Tá. Você pode determinar quantas iterações serão feitas. Isso aqui a gente também fez aqui também, tá? Ó, no while aqui, ó. Também posso determinar quantas iterações serão feitas. Enquanto for menor que 10. Aqui, enquanto estiver numa faixa de até 10. Qual que seria uma vantagem aqui ainda? O que tem de diferente aqui entre esses dois comandos? Isso sim, perfeito, Thiago. Eu posso escolher de quanto em quanto, ou seja, a cada loop, a cada iteração, eu posso definir de quanto em quanto esse número será incrementado, né? A gente viu que pode passar mais parâmetros aqui, né? Ó, posso definir um valor inicial, um valor final, e eu quero, por exemplo, incrementar de 2 em 2, não é isso? Perfeito. Mas fora isso, né, uma das vantagens é que no while, ó, eu preciso lembrar sempre de incrementar a minha variável, o meu contador. Se eu não fizer isso, eu caio num loop infinito, igual eu caí agora há pouco, porque eu esqueci exatamente deste comando aqui. No caso do for, eu não preciso fazer isso, porque cada vez que ele completa uma volta, cada vez que ele completa uma iteração, automaticamente o valor da variável i é incrementado. Então aqui eu não preciso desse comando. Aqui eu preciso. Aqui não. Tá? Não é só porque eu economizei uma linha de código. Né? Evita erros, por exemplo, que acabei de passar agora há pouco. Tranquilo até aí? Para a gente ver alguns assuntos novos do Python? Beleza. Falei para vocês, pessoal, que até agora, né, as nossas variáveis, elas conseguem armazenar um número só. Por exemplo, assim, ó, i igual a 0. Eu vou imprimir o valor da variável i. Aí coloca assim, ó, i é igual a 5.000. Vou imprimir o valor da variável i.
I igual a 10.000. Vou imprimir o valor da variável I. Imprimiu 0, 5 e 10.000. Nesse caso agora, né, a minha variável I está valendo 10.000. Tá vendo? Ó. Nunca mais aqui eu chego no valor que ele tinha antes. Né? Porque ele tinha 5.000. Quando ele jogou 10.000 para dentro daquela variável, aquele valor anterior foi perdido. Mas às vezes, pessoal, a gente tem necessidade que uma variável consiga armazenar simultaneamente diversos valores. E aí, como que a gente resolve isso? No caso do Python, há um recurso chamado listas. Tá? Então, a gente pode criar uma variável que vai guardar não só um valor, mas uma lista de valores. Tá? Querem um exemplo? Está aqui, ó. Então, listas é um conteúdo, uma coleção ordenada de itens. Eu já vou explicar o porquê ordenada. Tá? Elas podem ser acessadas através de índices. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável chamada estados, que é igual Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Tá? Para o Python entender que isso é uma lista, na sintaxe eu tenho que começar por colchetes, terminar por colchetes. E cada elemento desta lista é separado por vírgula. Ok? Escrevam esse código aqui, ó, na janela de vocês aí. Escrevam assim. Conseguiram? Tá. O que acontece aqui, ó? Se agora eu escrever aqui, por exemplo, ó, estados, né? Olha o que ele me mostra, pessoal. A lista, propriamente dita, com todos os valores que estão nela. Tá bem? É a mesma coisa de eu fazer assim, ó, print estados. Então, eu criei uma variável estados, que é uma lista com vários valores, e estou imprimindo a lista. Tudo bem. Agora, uma pergunta. Como eu poderia acessar um elemento específico desta lista? Cada item aqui a gente chama de elemento. Elemento, tem um outro elemento, tem um outro elemento. Eu posso, para cada um desses elementos, eu posso fazer uma operação de leitura. O que é uma leitura? Eu vou pegar o valor que tem lá e vou mostrar para o usuário. Por exemplo, print seria um valor de leitura. Ou um valor de escrita. Por exemplo, eu quero substituir Paraná por, sei lá, Mato Grosso do Sul. Para a gente fazer isso, para a gente fazer uma operação em cima de um elemento específico, a gente faz isso através de índices. Índices. Então, por isso que ele fala que essa lista é uma lista ordenada de itens, que podem ser acessadas através de índices. O que é o índice? O índice é a posição daquele elemento na lista. Ó, vejam bem, eu tenho aqui uma variável chamada estados, que é uma lista de 5 elementos, certo? Uma lista de 5 elementos. Sendo que esse aqui, ó, está na posição 0. É isso mesmo, tá? No caso do Python, Java, C, o primeiro elemento da lista ele fica na posição 0. Outras linguagens, às vezes, começam na posição 1, como é o caso do Pascal, né? Delphi. Então, depende da linguagem. Posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, logo, repetindo, tem uma lista
com 5 elementos, que vai desde o elemento 0 até o elemento 4. Logo, se eu executar esse comando aqui, ó, print estados na posição 2, qual que é o estado que vai aparecer na tela? Rio Grande do Sul, Ana? Santa Catarina. No caso aqui, Ana, no caso do Python, igual eu falei, né? O primeiro elemento aqui, ele está na posição 0. Se fosse em Delphi, por exemplo, a gente estivesse programando em Delphi aqui, a resposta correta seria Santa Catarina, né? Como o Python, ele começa, o primeiro elemento ele está na posição 0, então esse está na posição 0, esse está na posição 1, esse está na posição 2. Então a resposta correta seria Rio Grande do Sul. Vamos testar? Copiar isso daqui para cá. E agora eu não vou imprimir estados, eu vou imprimir estados que está na segunda posição. Ó. Rio Grande do Sul. Posso também definir um limite. Eu quero imprimir do 2 até o 3. Até o elemento que está na terceira posição. Então, é do elemento que está na segunda posição até o elemento que está na terceira posição. Quais estados vão aparecer aqui? Beleza, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, né? Opa! Ah, peraí. Lembra no caso do Python, né, que o limite que a gente está definindo aqui é o mesmo caso do for. O limite que a gente está definindo aqui é o limite, ele é exclusivo, né? Ele não é inclusive. Então o 3 não entra. Logo ele vai imprimir só Rio Grande do Sul mesmo. Até eu tinha esquecido disso, né? Se eu quero então do 2 ao 3, eu tenho que colocar até o 4 aqui, ó, porque o 4 ele já não pega. É igualzinho na parte, pode parecer confuso, né? Mas é igual no que a gente viu no for, na aula passada, onde a gente fez um laço. Se eu quisesse imprimir até o 10, eu tinha que colocar 2.11 aqui. Tá certo. Mas dificilmente a gente usa aqui com limites, né? Geralmente a gente define qual que é a posição. Se eu tentar, pessoal, imprimir algo que está fora do limite, por exemplo, eu vou imprimir estados que está na posição 100. Eu tenho 100 elementos na minha variável lista? Não tenho, né? Então, se eu mandar executar, ele me dá um erro aqui, cuja mensagem é, né? List index out of range, ou seja, né, significa que o índice da minha lista, o índice que eu estou usando aqui, está fora da faixa permitida. Tudo bem? Então aqui, a mesma coisa seria, pessoal, se eu colocar, por exemplo, aqui um negativo, um valor negativo aqui. Vou mandar executar aqui. No caso do valor negativo ele aceita, é verdade. Ele começa a rodar, né? Fazer uma referência circular. E para eu substituir, pessoal, qual comando aqui, ó? Se eu quisesse substituir Mato Grosso por Mato Grosso do Sul, eu teria que falar assim, ó, estados em algum lugar é igual ao quê? Completem para mim, vocês conseguem completar? Eu quero substituir Mato Grosso por Mato Grosso do Sul. O que eu teria que escrever aqui?
que seria, pessoal? Vamos lá. Substituir aqui Mato Grosso por Mato Grosso do Sul. Então tem que colocar estados em qual posição? Qual é a posição que eu quero alterar? Oi, Érica, boa noite. Tudo bem? Depois tem a gravação lá, tá? Até agora a gente estava fazendo uma revisão, viu, Érica? Agora que a gente começou com um assunto novo de listas, de repente depois você pode assistir a gravação. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Se tiver dúvida agora também, entre em contato também. Estamos aí. Aqui, pessoal, eu quero alterar Mato Grosso. Qual posição que é? Eu começo de qual posição? Paraná está em qual posição? Vamos lá. Tiago falou assim que é estados na posição 3, igual a Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Perfeito. Ó, 0, 1, 2, 3. Então eu quero alterar esse cara aqui, esse elemento. Então eu vou colocar estados na posição 3, recebe, ou seja, é igual, operador de atribuição, igual a MS. Tá? Só esqueceu o Thiago aí de colocar aspas, né? Aqui e aqui. Logo, o que eu estou fazendo? Criei uma lista de estados que tem 5 elementos. Estou pegando o quarto elemento, então é o elemento que está na posição 3, 0, 1, 2, 3, e estou jogando o valor MS para dentro dele. Logo, depois, se eu mandar imprimir estados, olha o que vai acontecer. Vou mandar imprimir estados aqui também. Então ele vai imprimir 2 vezes estados. Imprimiu a primeira vez. Aí ele fez a alteração e imprimiu a segunda vez. Ó. Logo aqui eu substituí Mato Grosso por Mato Grosso do Sul. Com essa linha aqui. Tá bem? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, criar uma variável chamada meu estado é igual, por exemplo, estados na posição 1, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, print estados. Print, por exemplo, meu estado. Vou colocar assim, ó, meu estado é meu estado. Quem que ele vai imprimir aqui, pessoal? Quem que é meu estado? Não sou de lá, mas no exemplo aqui. Paraná? Santa Catarina. Santa Catarina, Érica, é assim, você chegou depois, mas a gente tem mesmo a gente geralmente, né, tem o hábito de começar a contar do 1, né? Então isso é natural para a gente. Então a maioria das pessoas responderia mesmo que seria Paraná. No caso da linguagem Python, né, o primeiro elemento aqui, ele sempre começa do zero, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, repetindo, tem uma lista de 5 elementos. Esse está na posição 0, posição 1, 2, 3, 4. Isso depende da linguagem, tá, Érica? Outras linguagens começaria do 1, do jeito que você falou. Então aqui no caso, se eu mandar executar, ele vai falar que o meu estado aqui no caso é Santa Catarina. Beleza. Vamos ver, pessoal, algumas operações que a gente pode fazer em cima de uma lista. Por exemplo, eu posso adicionar um novo elemento à lista escrevendo este comando aqui. Logo, a minha lista vai ter mais um estado, que é o estado do Amazonas. Conseguem fazer isso daí? Só vou trocar aqui. Tentem fazer aí. Criem a lista de vocês. Adicionem, por exemplo, o Amazonas na lista e mandem imprimir e ver se deu certinho. Vê se funciona, pessoal, isso daí. Vocês me falam aqui.
Funcionou? Então, ó, vou mandar limpar aqui, né? Criei a minha lista de estados. Fiz um append, né? No caso do append, pessoal, ele vai sempre inserir no final da lista. Tá? Também depois tem um outro comando quando eu quero inserir, por exemplo, um estado em uma posição específica. E agora, excluam para mim aí, ó, dessa lista, do jeito que está aqui, coloquem um comando para excluir, por exemplo, o Rio de Janeiro da lista. Ó, qual que seria aqui? Quero excluir o Rio de Janeiro. Qual que é o número que eu coloco aqui, pessoal? Para excluir o Rio de Janeiro? 4? 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Vou apagar o Rio de Janeiro. E agora, se eu quiser excluir o Amazonas? Eu escrevo o quê? Del o quê? Quatro? Se o Rio de Janeiro já saiu, né? E agora? Agora, então, a gente tem uma dúvida, né? Quando a gente exclui um elemento da lista, esse elemento fica vazio ou ele some mesmo e o que estava na posição 5 vem para a posição 4? E aí? Como que vocês conseguem testar isso? Só printar, né? Perfeito, Thiago. Ó, rodei aqui e saiu o Amazonas, né? Então, ó, o Thiago falou, é uma opção boa. Ó, deletei o estado 4, 0, 1, 2, 3, 4. Deletei o Rio de Janeiro. O que eu faço? Mando imprimir o estados na posição 4. Se tiver vazio, é porque o Amazonas continua na posição 5. Se imprimir Amazonas, é porque, né, esse cara veio para cá. Mandei rodar e ele imprimiu o Amazonas. Então, logo, se eu quiser imprimir o Amazonas, eu coloco de novo um del estados na posição 4. Se eu mandar para imprimir meus estados agora, criei uma lista com 5 estados, adicionei Amazonas no final da lista, apaguei o Rio de Janeiro e apaguei o Amazonas. Mandei imprimir. Como é que ficou minha lista? Deu para entender aí essa questão de acesso ao índice, pessoal? Tranquilo? Beleza. É um recurso muito poderoso, né? Geralmente a gente precisa utilizar essas estruturas de listas em programas mais complexos, né? Vamos lá. Olha que legal. A gente vai. Se eu quiser saber quantos elementos eu tenho na minha lista. Então aqui agora a gente vai ter contato com o que a gente chama de funções. Tá? O que é uma função? Uma função, né, ela retorna um valor que é passado como um argumento. Ó. A gente tem uma função chamada len, né? Essa len aí é uma abreviação de tamanho, de lente, tá? Suemar, Oi. desculpa, é que a Erika deixou uma pergunta lá. Na hora que eu imprimo o status, aqui, ó, Eric, por que que aparece? Então, porque para o Python aqui, né, a gente tem ele representa uma lista
usando um colchete. Tá? Então, sempre que eu quero criar uma lista, eu tenho que mostrar para ele que é uma lista que eu quero criar. Eu separo os elementos da lista por vírgula e todos esses elementos ficam no colchete. Quando eu mando imprimir, né, ele imprime aqui o colchete também. Ah, eu não quero, por exemplo, aí eu teria que fazer um laço nessa lista. Então, por exemplo, i igual, i igual a zero. Aí, enquanto i for menor que 0, 1, 2, 3, 4, enquanto for menor que 4, o que eu faço? Eu imprimo estados na posição i. Ó. Se eu fizer isso agora, o que ele vai me fazer? Ele vai imprimir item a item da lista. Ó, aí ele não vai ter o colchete. Ó. Opa, esqueci de novo. Esqueci de novo de incrementar o valor da variável i. Ele entrou em loop infinito, né? Eita, deixa eu até fechar aqui, porque trava mesmo. Estados é igual Amazonas, eu não lembro a ordem aqui, eu vou colocar aqui Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, tá bom. Aí eu vou fazer então, né, um i igual a zero, né, while i for menor 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Então, enquanto i for menor ou igual a 4, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir estados na posição i e vou fazer i é igual a i mais 1. Né? Se eu fizer dessa forma agora, né, o que ele faz? Ele tem um laço aqui que a cada iteração do laço ele vai imprimir estados numa posição diferente. Ó. Primeiro valendo 0, depois eu aumentei o valor de i, estados na posição 1, estados na posição 2, estados na posição 3, estados na posição 4. Isso, perfeito. O Marco complementou bem aí. Praticamente todas as linguagens mesmo usam essa simbologia de vetores. Perfeito. Aqui então a gente estava trabalhando com funções, né? Então aqui eu tenho uma função chamada lente, que no caso, né, eles tiveram pregui, né, igual ao Thiago, então eles abreviaram, ficou len só, que vai representar, né, o tamanho, vai me retornar qual o tamanho da minha lista. Né? Então, nesse caso aqui, se eu mandar executar, se eu mandar imprimir, por exemplo, total de elementos, vou mandar executar aqui 5. Se eu também eu nem preciso jogar isso daqui, ó, para dentro de uma variável. Eu posso simplesmente imprimir isso daqui, ó. Vou imprimir quem? Len de estados. Mesma coisa. 5. Se eu adiciono um estado na lista, como que era? Estados.append, né? Vou colocar aqui Rio de Janeiro. Eu mando imprimir de novo. Ó, agora eu tenho 6. Se eu fizer um del de estados na posição 0, por exemplo, eu vou ter 5 de novo. Beleza? E aqui agora, tentam fazer isso daqui, ó. Sabe a operação de mais que a gente tem, pessoal? Né? Se eu tiver dois números, ele dá o resultado da soma destes números. Né? Se eu tiver duas palavras, ele pode somar as duas palavras. Então, por exemplo, hoje eu somo com bom dia. Ele vai retornar hoje é um bom dia. Aqui no caso, eu tenho, por exemplo, como concatenar, né? A gente não fala soma, a gente fala que a gente está concatenando duas listas. Estou criando uma variável chamada Estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Estados do Sudeste. Criei São Paulo e Minas Gerais. E aí eu estou imprimindo a concatenação, a junção
dos estados do sul com os estados do sudeste. Tentem fazer isso daqui, ver se funciona certinho. Só cuidado aqui com o apóstrofe para corrigir aqui no slide que ele sai desse jeito, né? Tem que ser aquele retinho mesmo. Tentem fazer esse daí e ver se funciona. Se ele vai imprimir a junção dos estados do Rio Grande do Sul com o Sudeste. Para mim fica mais fácil aqui, né? Copiar e colar. Só vou trocar aqui, ó. Então, né, pessoal, lá, estados do sul, sudeste, eu vou mandar imprimir, ó. Quando eu imprimo, ele juntou, né, ó, Santa Catarina com Rio Grande do Sul, com São Paulo, com Mato Grosso. Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, uma lista chamada todos estados, que é igual a estados do sul mais estados do sudeste. E aí eu imprimo todos estados, né? Certo? O que ele está fazendo aqui, para vocês entenderem, né? O que ele está retornando aqui é uma lista, né? Ó, uma lista somada com uma lista, o resultado é uma lista. Então ele criou uma variável todos os estados. E eu estou imprimindo agora essa variável todos os estados. Estados do sul continua lá. Estados do sul, olha lá. Estados sudeste, olha lá. Todos estados. Beleza? Conseguiram fazer isso ou não? Beleza. Eu vou mostrar um link para vocês aqui, pessoal. Deixa eu colar aqui no chat. Que tem um monte de funções de listas, né? Igual o lente lá que a gente viu, né? Acessem aí. Deixa eu colar aqui. Eita. Aqui. Então aqui a gente tem uma documentação, né? Que mostra basicamente algumas funções de listas. Então aqui ele está falando como que a gente pode acessar valores de uma lista, né? Ah, inclusive, é uma coisa que eu não falei para vocês, mas uma lista ela pode armazenar elementos de tipos diferentes. Tá? Então, ó, enquanto aqui no caso o elemento 0 é uma string, o elemento 1 é uma string, que o elemento 2 é um número, o elemento 3 é um número, não tem problema nenhum. Então a gente pode ter uma lista homogênea, quando todos os elementos são do mesmo tipo, como também a gente pode ter uma lista heterogênea, quando a gente tem tipos diferentes na lista. Aqui então está para fazer uma atualização numa lista, a gente aprendeu isso, né? Acesso através de índices. O append, a gente aprendeu. Delete, a gente aprendeu, para remover um item da lista. A gente aprendeu aqui a retornar, ó,
o tamanho de uma lista. Então, ó, descrição da função, tamanho. Como que eu uso? Len, e eu posso colocar a lista ou o nome da lista, o nome da variável aqui. O que ele me retornaria? 3, porque eu tenho 3 elementos na lista. Tá, deem uma olhada nessa documentação aqui. Como que eu posso falar, por exemplo, se... Ó, eu vou voltar aqui já para vocês verem, mas o que eu quero fazer? Eu tenho estados do Sul e estados do Sudeste. Eu tenho todos os estados agora. Eu quero perguntar assim, ó, se, por exemplo, Rio de Janeiro, vou escrever aqui na forma em português, vocês mudam, tá? Para programação. Se Rio de Janeiro, se RJ, está na lista de todos os estados, então eu vou imprimir RJ está na lista. Se não, eu vou imprimir RJ não está na lista. Então, isso aqui está certo. Isso daqui, ó, como que eu poderia escrever aqui, para eu ver se um elemento está na lista ou não? Quero ver se um elemento está na lista ou não. Deem uma olhada nessa documentação aqui. Qual função vocês usariam? Como vocês escreveriam isso? Vou fazer. A Erika já respondeu, né? Lá. Se RJ está em todos os estados. Só mais um tempinho, Erika. Deixa o pessoal testar aí. A Erika chegou atrasada, mas chegou com tudo. Isso aí. A Ana não conseguiu fazer. Tenta fazer como a Erika sugeriu aqui em cima, Ana. Ó, acho que deixa eu colocar lá também no slide para vocês verem, né? O código, né? O que eu fiz? Eu quero saber aqui, eu vou imprimir se Rio de Janeiro está na lista ou não está na lista, né? Isso aqui eu escrevi em português, né? Eu tenho que mudar isso daqui para um comando que o Python entenda. Como que eu trocaria aí? Alguém mais conseguiu? Vamos tentar a forma como a Erika sugeriu. Ó, eu vou deixar aqui, só vou colocar entre aspas. E eu vou falar CRJ em todos estados. No caso do in aqui, pessoal, ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Retorna verdadeiro se o RJ está na lista todos os estados e retorna falso se não está. Se eu mandar imprimir aqui, ele fala assim, ó, RJ não está na lista. Por quê? Alguém? Não deveria estar na lista? Não na lista. Aqui, ó, pessoal, como assim? Assim, ó. Eu estou perguntando, ó, se o Rio de Janeiro está na lista, eu vou escrever Rio de Janeiro está na lista. Senão eu vou escrever Rio de Janeiro não está na lista. Quando eu mandei executar o meu programa, ele está escrevendo assim, ó, Rio de Janeiro não está na lista. Ah, sim, porque não está mesmo, né? Óbvio. Ai, ai. Vamos colocar Rio de Janeiro, então. Eita, pega. Rio de Janeiro, né? Vou mandar executar aqui.
E agora ele fala assim, Rio de Janeiro não está na lista. Tudo bem, agora eu cheguei onde eu queria, né? Por quê? Agora deveria estar, não? O que acontece no meu código? O Python está comendo bronha aí. Alguém tem alguma sugestão? O Thiago sugeriu que a gente coloque letra maiúscula. Então eu vou colocar RJ aqui, ó, né? Vou mandar executar aqui e agora ele fala RJ está na lista, né? Então Python é o que a gente chama de case sensitive, ou seja, ele difere, ele distingue maiúsculo de minúsculo. Então, RJ maiúsculo estava na lista, mas o RJ minúsculo que a gente estava perguntando não estava. Então tem essa diferença. No Python é assim, C é assim, Java é assim, Pascal não. Então também depende da linguagem. Tá bem? Então é RJ mesmo. Né? Então agora ele fala que RJ está na lista. Né? Se eu pergunto, por exemplo, se a Bahia, por exemplo, está na lista, né? Aí vai falar que ele está falando RJ, né? Teria que ser aqui em Bahia. Aí vai falar tranquilamente que Bahia não está na lista. Então, isso aqui a gente consegue verificar se um elemento está presente em uma lista ou não. Pessoal, tem muito mais coisas aí, operações de listas, né? Acho que, para eu saber o comprimento de uma lista, então, assim como eu posso saber o comprimento, para eu comparar uma lista se uma lista é igual a outra, tá? Para eu retornar o número máximo de uma lista, o número mínimo de uma lista, né? Isso principalmente tanto para strings em ordem alfabética, quanto para números funciona, tá bem? Então vamos ver aqui, ó, maior estado é igual a max de todos os estados. Então eu vou colocar print maior estado aqui. No caso, o maior estado meu aqui vai ser Santa Catarina, né? É isso? Vamos rodar aqui. São Paulo, desculpa. São Paulo vem depois, né? Se eu pegar o mínimo aqui, ó, menor estado é igual a min de todos os estados. Print menor estado. Menor estado vai ser Minas Gerais aqui. Então, como eu tenho strings, palavras, esse máximo e esse mínimo, ele está ordenando isso daí, né? Alfabeticamente, para pegar o menor e o maior. Se fosse números, também pegaria o maior, número menor, número tranquilo. E aí tem várias coisas aí, várias funções que vocês podem testar. Colocar uma lista de trás para frente, né? Ordenar uma lista. Então fica aí para vocês testarem depois. Como o nosso tempo está se esgotando, a gente vai dar uma dica, além de listas, né? Também sugeraria vocês a pesquisarem a parte de manipulação de arquivos. Os nossos programas até agora, eles ficam armazenados no que a gente fala de memória RAM, tá? Numa memória que, se você desligar o computador, né, você pode até salvar o programa aqui, né? Mas se você desligar o computador, né, a informação, por exemplo, que o usuário colocou, idade é igual a int de input de qual sua idade, por exemplo, e o cara colocar aqui 10, e agora se eu escrever idade, ele me escreve 10. Só que se eu desligar esse computador, eu não preciso nem chegar tanto. Se eu fechar o browser, o navegador e abrir de novo, esse 10 eu já perdi. Mas às vezes a gente processa coisas e você não quer perder, por exemplo. Você colocou um monte de documentos,
valores numa planilha lá, né? Você espera que quando você recarregue isso daí, os valores estejam lá. Então, é o que a gente chama de persistência de dados. Dá para a gente fazer manipulação de arquivos, ou seja, os valores que a gente quer guardar, a gente cria um arquivo no Python mesmo, não é manual não. Usando comandos, cria um arquivo, escreve esse valor lá dentro. Depois, quando o usuário recarregar o programa, você pode pegar, abrir esse arquivo e ler os valores que estão lá dentro para restaurar os dados. Tá? Então, também é um próximo item que eu sugeriria para vocês estudarem. Tudo bem? Uma outra coisa também é para vocês, até agora a gente viu o Python aqui, né, num emulador. Né? A gente está simulando aqui o Python, né? Instalar um ambiente de desenvolvimento profissional. Pode ser o Python, se vocês quiserem outra linguagem também, pode ser outra linguagem, mas trabalhar com o que a gente chama de IDE, ou um ambiente de desenvolvimento, tá? Por exemplo, aqui eu quero, por exemplo, programar para Android. Então eu tenho não vou programar aqui no browser, tá? Eu tenho, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento aqui próprio, com um monte de coisas aqui, para eu trabalhar com um projeto, algo mais robusto, tá? Posso sim, Ana, já vou colocar. Então tá vendo? Ó, tenho abas, tenho um monte de coisa que facilita eu escrever código. Então ele completa código para mim, tá? Você vai escrevendo código, por exemplo, on stop, aqui, ó, lá. Tá? Ele completa o código, vai escrevendo, você tem como testar antes, né? Executar isso passo a passo. Então, começar a trabalhar então com, ou pelo menos tentar instalar um ambiente de desenvolvimento profissional aí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar o link, né? Aqui então está a sugestão, Ana, para os ambientes de desenvolvimento Python, tá? Que é essa linguagem que a gente está utilizando aqui. Mas pode ser qualquer um. Por exemplo, ó, sabe um que eu vou sugerir para vocês? Nem é um ambiente de desenvolvimento profissional, tá? Mas é assim, é muito bom também para quem está começando. Chama Portugal. Portugal não, chama IDE para Portugal. Deixa eu ver qual que é o nome aqui. Não é Portugal. Agora esqueci, pô. Esqueci. Depois eu vou colocar lá no grupo o link para vocês baixarem isso daí. Mas é legal também porque assim você consegue praticar a linguagem de programação escrevendo em português. E você tem alguns recursos que aqui a gente não tem, que é a execução passo a passo. Né? Então eu não quero executar o meu programa todo de uma vez. Oi, Marco. Não é aquele Portugal IDE, não? Quando você colocou lá para buscar, apareceu. Esse aqui eu nunca usei, esse Portugal IDE. Tem um outro, eu esqueci mesmo, mas é um outro que eu usava na disciplina de algoritmos. Depois eu já vou pesquisar e já vou colocar até o link para vocês baixarem. Ele é gratuito. Esqueci agora o nome. Esqueci mesmo. Depois eu coloco já lá no link para vocês. Ou pode testar esse também, que esse aqui eu nunca usei. Então vocês podem testar isso daí. Né? A gente vai deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Então não é porque é a última aula que vocês podem ficar à vontade para resolver esses exercícios e colocarem o código para a gente dar uma olhada lá no Facebook. A gente corrige. Né? Qualquer dúvida pode colocar lá também. Só para a gente completar aí. Para a gente completar o assunto. Para a gente trabalhar um pouco com isso daqui também. São algoritmos simples, não são difíceis, acho que vocês vão conseguir sem problema. Né? Em relação à aprendizagem, né? A gente também tem outros cursos, tá, pessoal? Vou tomar a liberdade de entrar aqui. Porque vocês podem continuar estudando com a gente. Né? Então, a gente tem cursos aqui para criar o primeiro site. Né? Esse primeiro código aqui foi o curso que vocês fizeram, então é a programação para quem nunca programou. Né? Então agora a gente poderia, por exemplo, trabalhar desenvolvendo um site, tá? Ou até mesmo criando um app mobile aí, né?
Depois fiquem à vontade para entrar na página, tem toda a ementa do curso aí, o que, que vocês vão aprender, carga horária, quem que é o instrutor, né? São cursos que têm vídeos, né? Então tem vídeos já pré-gravados para vocês assistirem. E qualquer dúvida, vocês podem entrar aí em contato com a gente, aqui no Fale Conosco, contato@mobgeek também, ou até mesmo lá no grupo. Fiquem à vontade, para de repente, se vocês se interessarem, seria um prazer continuar estudos com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Marco também, Marco, se quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que eu esqueci, cara, fica super à vontade aí. Ah, tá ok. É, Só avisar a Érica aí, né, que entrou depois, tá escrito Ana aí, mas quem tá aqui hoje é o Marco Túlio. Não estranha a voz aí. Hoje a Érica teve tava com um compromisso aí, deu um choque de agenda e eu tô cobrindo ela aqui. É, Pois o Samar já falou, né? Nós temos outros cursos, né? Nós temos os cursos de linguagens, né? O curso de Swift, que ele mostrou por último, que é a linguagem da Apple para desenvolvimento para iPhone, iPad. Ele é um curso parecido com esse que vocês fizeram. A gente tem a aula ao vivo e depois fica gravada a aula. E a gente tem um material também que a gente passa durante as aulas. Temos também o curso de o Titânio, né? O Titânio que é ele é um framework híbrido que você faz um código só e esse código ele gera tanto o programa para rodar no Android quanto para rodar no iPhone. Também é uma abordagem interessante. A gente tem também o curso para o próprio Android, né? A gente pega muito essa parte do mobile. E tem também o curso de desenvolvimento de site, que esse eu realmente nunca acompanhei, eu não sei como é que ele está sendo ministrado. Mas a gente tem também esse curso de programação para sites. Agora que vocês já forem apresentados ao Python, né, vocês podem continuar com a programação, estudando a programação em Python, que dá para aplicar também muitas coisas. A gente tem a parte por exemplo, a gente tem o Zooplone, que são servidores de servidor web, né, servidor de aplicação web, que você pode estar fazendo sites com carrinhos de compra, site de loja, ou um sistema, que é algo bem interessante que vocês estarem trabalhando, né? E, e também tem outras linguagens também que são legais, assim, para quem está começando a estudar e que são bem úteis, como, por exemplo, JavaScript. JavaScript também é bem interessante, que é uma linguagem que você pode estar programando e vendo já o funcionamento dela no próprio navegador, né? Então você pode fazer o pessoal usa principalmente para fazer a parte da interface dos sites, né? Então um formulário, alguma coisa assim. Então é algo que você consegue fazer o código e ver funcionar rapidamente. É algo bem legal. E uma outra dica que eu vou deixar aqui, que foi até algo que eu estava conversando com a Ana mais cedo, que é a questão de lógica de programação. Como eu não acompanho as outras turmas, não sei bem o background de vocês, mas para quem nunca viu realmente programação, já viu a questão do código, assim, às vezes ficam algumas dúvidas que às vezes pode até parecer banal para quem já está mexendo há um certo tempo, mas essa questão de lógica é algo que a gente não trabalha muito nas escolas aqui no Brasil, então realmente você vê que às vezes a dúvida não é nem questão da programação, às vezes a questão é uma dúvida de matemática, né? Igual a gente que entrou aí naquele, será que o zero é par, é ímpar, é neutro? E o zero é par. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, na Wikipedia tem uma explicação lá bem interessante sobre por que o zero é par. Mas, deixando o zero de lado agora, eu vou deixar alguns links aqui de alguns vídeos no YouTube de lógica de programação. Tá? Como eu não vi os vídeos, eu só dei uma olhada rápida aqui, eu vou deixar três, que uns tem mais vídeos, outros tem menos vídeos. Então, se vocês puderem copiar aí e ver depois, aí vocês começam a ver assim, as primeiras aulas e ver qual dos três assim vocês se sentem mais à vontade. Eu vi que eles estão, em pelo menos dois aí, eles estão usando justamente o Portugal, que o Suemar citou, que é você trabalhar uma linguagem natural, né? Você aprender a programar
como se você estivesse escrevendo mesmo, né? Se tal coisa igual, para você não ficar tendo a complexidade da linguagem em si, você focar mais no português. Tem gente que gosta dessa abordagem, tem gente que não gosta, mas é algo bem prático, assim, interessante. Então eu coloquei são três listas de reprodução de canais diferentes, que são justamente de lógica de programação. Então tem um aí o Havas, que são 5 vídeos, e tem um outro aí que já são 28 vídeos, né? Então dá para ver que são cursos assim com abordagens bem diferentes assim, né? Então vocês podem dar uma olhada aí. E no mais é isso, pessoal. A gente está aí aberto, né? Vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão continuar lá na comunidade, né? No grupo do Facebook. Vocês podem estar mandando para a gente, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tipo, mas gostei do curso de Python, eu quero saber mais. A gente pode indicar algum livro, alguma página no Facebook também. Tem muitos sites com tutoriais, tem muita coisa interessante. Então, se vocês podem estar lá no Facebook, que a gente vai compartilhando com vocês. Quando tiver outra turma também, a gente divulga. Então, vocês podem ficar ligados lá. E no mais é isso. Foi um prazer ter vocês conosco. E esperamos revê-los em outras turmas aí. Valeu, Bom, pessoal. pode falar, senhor. Só um último aviso é que eu vou colocar depois amanhã lá um link com um formulário. Na verdade não é esse link, o pessoal vai criar um outro link lá, eu vou colocar lá. É um formulário, pessoal, é coisa de 3 minutinhos, não vai gastar muito tempo de vocês, para vocês avaliarem esse curso, tá? Vou pedir por gentileza para que todo mundo responda, né? Gaste esses 3 minutinhos com a gente, porque esse feedback de vocês é muito importante. Então, sugestões, críticas, o que foi legal, de repente o que foi não legal, fiquem super à vontade de apontar, tá? Fazer a avaliação de vocês, porque é importante para a gente. Beleza? Eu coloco lá e divulgo para vocês. No mais é isso também. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida a mais, eu também me despeço por aqui. E a gente continua se falando aí no Facebook. Deixar com você, Marco. Valeu. Tá ok, pessoal. Então, Obrigado. eu estou gravando aqui a aula, então amanhã ela já vai estar disponível lá para vocês estarem revendo. É interessante, apesar que nessa última aula a gente teve aí a gente reviu o conteúdo, mas é interessante vocês pegarem as aulas também, fazerem uma revisão. A gente promove também na Mob Geek webinars, né, que são apresentações sobre vários temas ligados à programação. Tudo está no canal nosso no YouTube, vocês podem estar vendo também, que é bem interessante. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado e espero vê-los em outros cursos. Falou!